Paz do Senhor Santos, Igreja Amada, essa é mais uma edição do canal Testemunho da Santidade. Hoje vamos dar início a um estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Você vai compreender, carta por carta, nós vamos destinar um vídeo para cada igreja. E em cada vídeo, sobre cada igreja, vamos estar explicando que a mensagem que o Senhor deu foi literal para aquela época, mas que serve como lição espiritual para nós hoje. Você vai perceber que cada igreja espelha tipos de igreja da atualidade. Cada igreja ali, em Apocalipse, no capítulo 2 e 3, cada uma das 7 igrejas representa tipos de crentes da atualidade. Nós conseguimos extrair lições daquelas cartas, um aprendizado importante. Você percebe que o Senhor fala sobre promessa, santidade, o Senhor ele exorta ao arrependimento, ele corrige erros doutrinários e ele orienta que punições podem acontecer caso não haja mudança. Nós extraímos muitas lições. Fica ligado, hoje vamos começar pela carta à igreja em Éfeso. Você vai aprender sobre a igreja de Éfeso e eu vou estar explicando a parte histórica, a parte geográfica, eu vou estar explicando detalhes sobre a exegese do texto, para a sua edificação. Estamos juntos, para a glória de Deus. Amém. Queridos, com a sua Bíblia aberta em Apocalipse 2, a partir do versículo 1, vamos abordar agora a primeira carta à igreja de Éfeso. Eu vou lendo e vou explicando. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Queridos, tanto a cidade de Éfeso, como as demais outras cidades, onde estavam situadas as igrejas, as outras 6 igrejas, estas 7 igrejas da Ásia, a quem o Senhor destinou uma mensagem a cada uma, elas estavam situadas no que antigamente era conhecido como Ásia Menor, não o continente da Ásia hoje. Era uma porção de terra chamada de Ásia Menor, que hoje, atualmente, é o país da Turquia. Tais cidades estavam situadas no que antigamente era conhecido como Ásia Menor, hoje é o país da Turquia. Então, Éfeso era uma cidade muito importante, porque era uma cidade que ficava na costa do Mar Egeu, era uma cidade que ela cruzava por ela 2 estradas comerciais, tanto ela tinha fronteira com a Europa, como também fronteira com parte da Ásia. E era uma província romana, muito conhecida por sua cultura greco-romana, porque na cidade havia um templo a uma deusa chamada Ártemis, com nome grego, que era a mesma deusa em latim chamada Diana, a conhecida Diana dos Efésios. Então era a mesma entidade, mas com nomes diferentes, nome grego e nome romano. Então o templo de Ártemis ou Diana era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Até hoje é patrimônio da Unesco e existe muito turismo ali, porque não só há bibliotecas também, existem praças antigas ali e as ruínas do templo estão lá e era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então havia muita idolatria nesta cidade. Os cristãos desta cidade, eles tinham que conviver em meio a tanta idolatria e continuar sendo luz do Senhor ali. Então, a cidade de Éfeso era uma cidade condecorada pela idolatria e era uma província forte romana. Ela estava a 56 quilômetros da cidade de Esmirna e ela era uma província, um distrito de Esmirna. Hoje a atual Izmir, na Turquia. Então, Éfeso, que hoje em turco é chamado de Éfes ou Éfos, é uma cidade turística, uma cidade que na época estava ali tomada pela idolatria. Então, a igreja de Cristo que estava ali,
ela foi fundada pelo apóstolo Paulo, foi um dos pioneiros. Paulo ele estabeleceu ali as bases do evangelho, ele conseguiu ali firmar uma assembleia para Cristo. Em sua primeira viagem missionária, se você for ler em Atos e estudar, você vai perceber que Paulo quis ir para a Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Na segunda viagem ele foi, ele conseguiu ali firmar uma comunidade para Cristo, e ele deixou ali um casal, 2 discípulos que eram excelentes pregadores, que foi Áquila e Priscila, um casal muito compromissado com o Senhor. Ambos ajudaram também a Apolo, que foi um dos pregadores pioneiros ali, e eles conseguiram esclarecer bastante o evangelho ali. Paulo, ele em sua terceira viagem missionária, ele vai até Éfeso e ele consegue ficar ali 3 anos pregando o evangelho, e que maravilha ficar ouvindo Paulo durante 3 anos nesta cidade. E quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, quem nunca leu, leia. Efésios é uma carta muito rica espiritualmente. Quando Paulo escreveu aos Efésios, ele já estava já em suas prisões, ele já estava no seu fim, findando sua carreira, e escrevendo carta aos Efésios, você percebe como a igreja, como os crentes de Éfeso, da época de Paulo, eram fervorosos, eram cheios de amor, eram cheios da armadura, eram armados espiritualmente e preparados para toda boa obra. Então, aqui em Apocalipse, no tempo de João, quando João está ali no exílio em Patmos, e vale ressaltar que Éfeso ficava a 96 quilômetros a nordeste da ilha de Patmos. João, escrevendo com seu punho essa carta, a mensagem que Jesus deu a ele por meio do anjo, ele escreve aos crentes em Éfeso, e estava ali bem distante, e o Senhor estava a transmitir para aquela igreja uma mensagem muito importante. E a mensagem que o Senhor destinou a esta igreja se cumpriu literalmente para aquela época, para os crentes daquela época. Contudo, nos serve hoje como lição espiritual. E que lição? Conseguimos extrair dessa carta lições espirituais, nos serve como advertência, como orientação, nos serve como promessa também para quem persevera, para quem se corrige diante de Deus e fica na presença do Senhor e retoma o primeiro amor. Então, queridos, os crentes de Éfeso, eles na época de Paulo, quando Paulo conseguiu fundar esta igreja, os crentes eram fervorosos em amor, mas aqui na época de João, o Senhor que ver nesta igreja, na época de João, uma igreja de obras, uma igreja firme com ele, mas havia um problema, e vamos já explicar isso. Aqui no verso 1, você percebe que a mensagem ela é destinada primeiramente ao anjo da igreja, ou seja, o pastor da igreja, o representante de Cristo para aquela igreja local. E depois que o Senhor fala ao representante, então a mensagem ela é passada para o povo, porque sobre os ombros do representante, do pastor da igreja, está a responsabilidade das ovelhas, porque dele sai a verdade. Se ele for fiel à verdade, o povo é tendencioso a ser fiel, a ser verdadeiro. Se ele pregar a mentira, o povo é tendencioso, pela influência errada, a viver numa mentira. Então, o Senhor fala primeiramente ao anjo da igreja, e depois a mensagem é repassada para o povo. Perceba que o Senhor, no começo da carta, e não só nessa, como em todas as cartas, o Senhor primeiro se mostra, ele mostra parte do seu caráter, parte da sua identidade. Ele diz: isto diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, na mão do controle, as 7 estrelas. Ou seja, o Senhor tinha na sua mão o domínio sobre os 7 pastores. As 7 estrelas aqui, você entende pelo contexto que são os 7 pastores das 7 igrejas, o pastor de cada igreja. E ele continua, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ou seja, o Senhor, ele está no meio, no centro de cada igreja. O Senhor passeia no meio das igrejas. E eu aprendo aqui que se eu visitar a sua casa, eu posso gostar da sua casa, eu posso ser bem recebido, como também ser maltratado, eu posso gostar, como também não gostar, mas a minha presença vai estar ali. Contudo, eu posso aceitar
como também não aceitar o que eu vejo ali. Da mesma forma é o Senhor. O Senhor está no meio das igrejas, mas Ele pode concordar com umas e discordar de outras. Você vai perceber que nas 7 igrejas, existem somente 2 igrejas nas quais Ele não encontrou erro. Somente em 2 igrejas o Senhor não encontrou motivo de punição. O Senhor não advertiu com punição. Então, queridos, o Senhor anda no meio das igrejas, das congregações. Mas embora Ele ande, faça milagre, cure, opere maravilhas, salve, mas Ele não é obrigado a concordar com tudo que Ele está vendo, com tudo que Ele observa ali. Vamos para o versículo 2. Eu sei as tuas obras. Note que o Senhor começa agora a mostrar a qualidade da igreja. Sempre o Senhor nos exorta assim, irmãos. Jesus, quando vai nos exortar, Ele mostra para nós: filho amado, eu tenho um carinho muito especial por você. O Senhor começa a mostrar quem nós somos. Você é assim, você tem a virtude tal. Mas daí, depois dele apresentar o que nós somos, depois dele mostrar o que somos para Ele, Ele vai demonstrar, Ele vai nos advertir sobre um erro que estamos cometendo. É assim que o Senhor nos exorta, com carinho, com sabedoria, com postura. E nós, pastores, nós que lidamos com o rebanho de Deus, nós temos que também exortar as pessoas dessa forma. Primeiro mostrar a qualidade, depois mostrar o erro, e depois advertir com uma certa punição que possa acontecer, e mostrar o consolo, o carinho que o Senhor deseja que venhamos a dar às pessoas. Então, note no versículo 2 que o Senhor mostra que conhece a igreja. Eu sei as tuas obras, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. O Senhor via, o Senhor sabia das qualidades que a igreja de Éfeso tinha desde a época de Paulo. Já aqui na época de João, essa igreja era uma igreja de obras, uma igreja que trabalhava em prol do reino, que tinha paciência, os crentes. Eles não aceitavam os maus profetas. Eles não conseguiam suportar os maus apóstolos. Veja aí, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Então, os crentes de Éfeso, eles examinavam, eles observavam os falsos pregadores, eles conseguiam identificar quem eram os falsos mestres. Eles não aceitavam em sua congregação aqueles que eram hipócritas, mercenários, mentirosos, os que pregavam a palavra, mas não viviam. E o apóstolo Paulo, quando ele fundou esta obra, quando em sua terceira viagem missionária, quando ele passa 3 anos ali pregando o evangelho na igreja de Éfeso, quando ele está para sair, ele deixa o seu amado discípulo Timóteo, e ele recomenda Timóteo. Você percebe nas cartas a Timóteo, Timóteo passa a pastorear a igreja de Éfeso. Paulo recomenda a Timóteo que ele consiga ensinar homens a serem obreiros fiéis, preparados para toda boa obra. E Paulo orienta Timóteo: não aceite os falsos mestres, os obreiros fraudulentos. Não aceite aqueles que pregam com mentira, aqueles que são mercenários. Então, você percebe que esta igreja, ela era experiente em não aceitar os falsos pregadores. Agora no versículo 3, e sofreste e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha aí, queridos, quantas qualidades. Uma igreja que sabia sofrer, uma igreja que tinha paciência, que perseverava em meio às lutas, que sabia ser firme, constante e abundante. Era uma igreja de trabalho, e que trabalhava pelo nome do Senhor, dava ao Senhor toda a glória, não se cansava. Era uma igreja que estava de pé, que estava realmente com força renovada diante do Senhor, não se cansava. Veja aqui, queridos, no versículo 4, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. É aqui o problema da igreja de Éfeso na época de João, na época em que o Senhor transmite a mensagem a João por meio do anjo. O Senhor, vendo que nesta igreja havia tanta perseverança, tanto trabalho, paciência, não se cansavam, eram crentes de obras, mas
havia algo que estava deixando o coração do Senhor preocupado, triste. Havia um problema, um erro que precisava ser arrancado do meio da congregação. O Senhor estava percebendo que os crentes de Éfeso, naquela época, estavam se esfriando no amor, estavam perdendo o que hoje conhecemos como o primeiro amor. Hoje você encontra muito isso em canções, em louvores, em literatura, em poemas. Você escuta em púlpitos, em pregações sobre deixar o primeiro amor. E o que seria deixar o primeiro amor? Há quem diga que quando nós amadurecemos, quando nos tornamos crentes velhos, então perdemos o primeiro amor. Mas eu acredito que todo crente fervoroso, veterano, que se mantém da mesma forma como no início, sabe que não perdeu o primeiro amor. Você percebe que perder o primeiro amor aqui no contexto é uma queda espiritual, é um declínio. Está diante de um abismo e há uma placa, queda profunda. O que seria deixar o primeiro amor? Poderíamos pensar no encontro do namoro, no primeiro encontro entre o jovem e a jovem, no primeiro em lance de amor, no primeiro contato, no primeiro beijo, no primeiro toque, na primeira expressão de sentimento. O primeiro amor seria o amor do começo, o amor do início, o amor dos primeiros contatos. Então, deixar o primeiro amor, eu acredito, queridos, deixar o primeiro amor é perder a sensibilidade, é perder o fervor espiritual que no começo havia pelo Senhor nosso Deus. Quando alguém perde o primeiro amor, essa pessoa, ela, ainda que faça obras, ainda que tenha trabalhos em nome do Senhor, ainda que não se canse, que seja perseverante, mas está faltando fervor no coração, está faltando sensibilidade no coração, está faltando uma total entrega. Deus, que conhece os corações, percebe que aquela sensibilidade do começo, aquele fervor do começo não existe mais. Porque há quem faça obras em nome do Senhor, há quem faça trabalhos, e muitas vezes esses trabalhos são para serem apresentados aos homens, ao pastor, aos membros. Muitos fazem trabalho no automático, o corpo está ali, mas a mente não está, o coração não está. E tudo que não há coração para Deus, que não há amor, o Senhor não vai receber. Quando a oferta ela não é perfeita, o Senhor não vai receber. O Senhor quer receber trabalho, mas com amor. O Senhor quer ver obras, mas obras em o nome dele, mas com coração, com amor. Então, queridos, o nosso Deus, ele esquadrinha mente e coração, ele vê o nosso interior, e ele sabe que a força motriz, ele sabe que o polo, o centro de tudo, é o coração na presença dele. Então, a igreja de Éfeso, os crentes daquela época de João, os crentes de Éfeso daquela época estavam se esfriando, frios no amor para com Deus. Veja no versículo 5, o Senhor começa no versículo 5 falando sobre 3 coisas. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, a segunda, e pratica as primeiras obras, a terceira coisa. O Senhor pede 3 respostas dos crentes de Éfeso para ele. Que eles se lembrassem de onde eles caíram, que eles colocassem a mente para funcionar, que eles procurassem compreender a queda deles, quando eles começaram a se esfriar, como, o porquê, e que eles se arrependessem, que houvesse mudança psicológica, mudança de comportamento, mudança de caráter, que houvesse mudança no interior, e que praticassem as primeiras obras, que voltassem a fazer as obras do começo, que eles voltassem a ter a mesma sensibilidade do início, que eles voltassem a ter o mesmo fervor do começo, dos primeiros contatos com Deus. Quando não brevemente a ti virei,
e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Veja que a igreja de Éfeso, como cada uma das outras 6 igrejas, cada igreja era para Deus um castiçal, um objeto de iluminação, um objeto onde se acendia uma tocha, onde se colocava uma lamparina, e se colocava o objeto, o castiçal, em um lugar estratégico da casa para iluminação. Então, ser castiçal era ser um instrumento de iluminação para Deus. A igreja de Éfeso estava na posição de iluminar a cidade, de iluminar o mundo. Mas da maneira como estava, se esfriando no amor, o Senhor não estava se agradando. Então o Senhor estava dando uma advertência que se não houvesse mudança, Ele ia remover a igreja da posição de iluminar a cidade, de iluminar os homens. Porque a igreja não mais se abastecendo do poder, não mais estando sensível na presença de Deus, se a igreja não voltasse a estar com o coração ardendo em Deus, então o Senhor não mais usaria aquela igreja, aqueles crentes como luz para a cidade. Muitas vezes as igrejas hoje, nós nos sentimos apagados, nos sentimos impotentes, nos sentimos como que tenebrosos, como impotentes diante das trevas que estão aos nossos arredores. Muitas vezes você não consegue ser luz para o bairro, para a rua onde você mora, porque está faltando em você ardor, fervor, um compromisso como no início, uma sensibilidade, um amor que você tinha no início, nos primeiros contatos com Deus. Então, o Senhor não pode depositar em ti confiança, derramar sobre você a essência dele, porque está faltando em você o primeiro amor, o amor supremo, o amor do começo, o amor sensível, o fervor na alma. Então, queridos, recebe essa mensagem, porque o Senhor quer que você mude. E quando você olha para o original da palavra, no grego, você vê a palavra caíste. Lembra-te, pois, de onde caíste? No grego é peptokas, ou peptou, que é a raiz da palavra cair, que significa falhar numa atitude, se prostrar a um erro, cair sob condenação, estar sob condenação. É uma falha contínua, um declínio. E arrepende-te, uma palavra conhecida em grego, vem da raiz arrepender-se, se arrepender, vem da raiz da palavra arrependimento, que no grego é metanoia. Metanoia, mudança de pensamento, mudança de ideia, mudança mental, mudança interior. É o que o Senhor exige daquele que perdeu o fervor. Veja no versículo 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Como quem diz, mais uma virtude que o Senhor mostra dessa igreja. Vocês odeiam o que eu odeio. Vocês não suportam o que eu também não suporto. Porque havia entre alguns crentes daquela cidade, em meio à idolatria daquela cidade, havia alguns discípulos de um suposto Nicolau, alguém que pregava libertinagem, alguém que pregava um cristianismo onde o corpo não era relevante, onde poderia haver imoralidade sexual e ainda o espírito permanecer puro. Então, supostamente era essa doutrina, muito relacionada também à doutrina de Balaão, os que apregoam a mensagem de Balaão, que está na carta a Pérgamo, você ainda vai aprender. Então, o Senhor odiava essa prática, essa libertinagem, onde tais discípulos de um suposto Nicolau diziam que poderia o crente pecar com o corpo, usar o corpo, mas ainda o espírito está puro diante de Deus. Então o Senhor se agradava porque a igreja de Éfeso não suportava esse erro doutrinário. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele falou para as igrejas daquela época e para nós hoje. As denominações que existem hoje. Ao que vencer, como quem diz, ao que
permanecer vitorioso até o final de sua vida, até o final da jornada com Cristo na terra. Dar-lhe-ei a comer, vai se saciar, vai vivenciar como Adão antes do pecado, da árvore da vida, vai viver eternamente vivo, puro na presença de Deus, se alimentando de vida que está no meio do paraíso de Deus. Fica firme, querido, te mantenha puro, se mantenha no primeiro amor, se mantenha amando a Deus como você amava nos primeiros dias de contato com o Senhor. Que o Senhor te abençoe, fica na paz de Cristo e aguarda o próximo vídeo, porque vamos dar continuidade. No próximo vídeo vamos estar falando sobre a carta à igreja de Esmirna. Que o Senhor te abençoe. Amém.